Pronto, começamos a gravar. Pessoal, então, antes de entrar nas questões propriamente ditas, né, queria fazer uma breve introdução, né, sobre o tema que nós estamos tratando, né? Nós estamos falando de formação econômica do Brasil, nós estamos falando de economia brasileira contemporânea, nós estamos pegando basicamente aí 400 anos de história econômica, né? Então, período bastante longo, tá? Porém, né, pode ser dividido em algumas pequenas partes, né, em pequenos blocos, assim, uns 4 blocos, tá? O primeiro bloco, né, é o período da economia agroexportadora, né? Então você tem desde a colônia, né, até basicamente a crise de 1929, uma economia voltada para fora, né? Então, o modelo agroexportador, ele, ele, ele pressupõe, né, um desenvolvimento atrelado, né, à exportação de algum produto ou de alguns produtos, né? Então, é uma economia em que o dinamismo dela, tá? Os momentos de prosperidade, os momentos de crise e os momentos de estagnação estão relacionados à demanda internacional de um ou mais produtos nesse mercado internacional, né? E ao ciclo de preços, tá? Então, quando a gente fala de ciclo da cana, o ouro, né, e o próprio café, né, obviamente que possuem diferenças pontuais, né, mas o centro do modelo ele não é diferente, tá? Então, é voltado para fora, né? Porém, com repercussões internas um pouco diferentes, por exemplo, no caso do café, em relação à infraestrutura que a economia cafeira deixou em relação a transportes, por exemplo, né? Malha ferroviária, né? Investimento estrangeiro, tá? Então, você tem diferenças, né? Mas o principal do modelo, que é quem determina o ritmo, né? Quem determina o dinamismo econômico, né? É fora do país, né? É o mercado internacional, tá? Então você tem esse modelo predominantemente, né? Até a crise de 29. Ah, mas e o mercado interno nesse período, né? Não existia? Claro que existia, né? Principalmente no mundo onde os transportes são precários, né? E uma série de produtos não são comercializáveis no mercado, né? Você vai ter toda uma produção local de alimentos, né? De alguns bens não duráveis, né? Tá? Como vestuário, enfim, mas não é a atividade econômica preponderante, né? Não é a atividade econômica que dita os rumos do país. Tá? Então, pode ser que venha, né, um bloco de questão, uma questão, talvez, eu peguei os últimos 4 ENADs, né, e só tinha uma questão sobre esse período, justamente sobre a economia cafeeira. Tá? Porém, né, nada impede que volte a cair agora, certo? Então, é bom ficarmos atentos a esse período, tá? Que é, é, que é um período, vamos dizer assim, inicial da economia brasileira, né? Uma questão importante também sobre esse período é em relação ao tipo de desenvolvimento que está atrelado a ele, né? Então, é uma economia voltada para fora, é uma economia que a base de trabalho é o trabalho escravo, né? Então, é uma economia ainda, né, sob muitos aspectos, com componentes pré-capitalistas, né? Então, o capitalismo, né, uma das suas características, né, é a
trabalho assalariado, né? Nós estamos falando aqui de uma economia ainda, né, com uma forma de trabalho predominantemente não assalariada, né? Então, essa é uma questão importante, né? E uma economia que, principalmente a partir do metade do século XVIII para frente, até os anos 30, uma economia de predominância das ideias econômicas liberais, né? Uma economia que se insere, né, no princípio das vantagens comparativas, né? Uma economia que se especializa num produto que ele possui vantagem comparativa, no caso dos produtos agrícolas, né? E importa grande parte dos produtos aos quais não possui vantagens comparativas, basicamente os produtos manufaturados, tá? Então, é uma economia que se insere, né, nesse modelo liberal, né? Ela surge antes, né, pela expansão mercantilista europeia, mas depois ela se insere muito bem no mundo liberal coordenado aí pela Inglaterra a partir de meados do século XVIII, né? Ah, o segundo período, então, como eu falei, né, então vai até 29. A crise de 29 significa um rompimento, né, do modelo liberal vigente até então, né, por N motivos, né, que vocês devem saber, mas só para pontuar aqui rapidamente, de que as respostas das políticas econômicas, né, clássicas, né, não surtiam efeito na resolução da crise, né? A lei de Sé, que dizia que a oferta gerava a própria demanda, pressupunha que não há possibilidade de uma crise de superprodução, e o que estava vendo lá em 29 era uma crise de superprodução, né? Então, a teoria econômica, né, vigente até então não dava conta de explicar a crise, sequer resolvê-la, né? E ao longo dos anos 30, então, diversos países vão abandonando as ideias liberais na economia e vão, de alguma forma, ampliando a atuação do Estado, né? Que na segunda metade dos anos 30 vai ganhar um reforço na teoria econômica a partir das ideias keynesianas, né? Mas já antes, né, do Keynes lançar a teoria geral, né, os governos já estavam fazendo isso, né? Seja de uma forma autoritária, principalmente nos casos mais conhecidos, né, na Alemanha, nazista, na Itália, fascista, ou até em governos democráticos eleitos, como foi o caso dos Estados Unidos com o Roosevelt, né? Tá? O fato é de que a atuação do Estado na economia vem, né? E no Brasil não foi diferente, tendo aí então o primeiro governo Vargas como, digamos assim, a mudança, né? O início da mudança para um outro modelo de desenvolvimento, tá? Não vai dar para entrar nos detalhes, né, de cada governo nesse período, porque tem diferenças importantes, né? E mas a característica geral desse período, que vai de 30 até o início dos anos 80, é a virada de um modelo, então, que dependia do dinamismo externo, né, para o desenvolvimento interno, e passa a ser um modelo voltado para dentro, né, onde o mercado interno, né, cada vez mais ganha relevância em relação aos rumos do desenvolvimento, né, e um mercado interno reforçado cada vez mais a partir de um projeto de industrialização, né, através do processo de substituição de importações, né, tá? Creio que todo mundo lembra aqui, né, mas a gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco, do modelo de substituição de importações, tá? Que vai, então, ter, numa primeira fase, importante lembrar, então, uma primeira fase chamada de industrialização restringida, né, que vai até o início, até basicamente o governo JK, né, que é uma substituição de importações basicamente no setor de bens de consumo não duráveis, né, então indústria alimentícia, vestuário, tá, e um pouco avanço na indústria de bens de capital
e na indústria de bens intermediários. Tá? Então, é uma indústria ainda completamente heterogênea e, digamos assim, descompensada, né? Então, você tem um lado que está se desenvolvendo e os outros dois que são muito importantes, né? Os outros três, na verdade, bens intermediários, bens de capital e os bens de consumo duráveis, ainda pouquíssimo desenvolvidos, né? E são justamente os setores, no caso dos bens de consumo duráveis, que trazem produtos de maior valor agregado, né? Uma maior intensidade tecnológica, e os bens de capital, né? Talvez os mais importantes, tá? Porque influenciam muito na produtividade, né? No nível tecnológico da produção, né? Não à toa, né, que as revoluções industriais são caracterizadas, inclusive, pelo setor de bens de capital, né? Então, a primeira revolução industrial, as primeiras máquinas, né? A segunda, motor a combustão, energia elétrica aplicada nas máquinas. A terceira, computadores, né? E a quarta agora, inteligência artificial, impressora 3D, internet, né? Então, em geral, o setor de bens de capital é o setor mais importante da indústria, porque é ele que vai determinar o nível tecnológico da produção, portanto, a produtividade, né? Então, faltou essa perna, né? Essa parte da indústria nessa primeira fase, né? Tá? Na segunda fase, dos anos 50, né? Tem uma virada importante, né? O plano de metas do JK é um período que avança muito a indústria de bens intermediários e alguns bens de capital, e também os bens duráveis. Né? Então, é quando começa, né, esses outros segmentos da indústria também a se desenvolverem e equilibrar um pouco mais, né, e diversificar a indústria brasileira. Tá? Outra coisa importante, né, aqui, que vem dos anos 50 também, no final dos 40, é o papel do Estado. Né? O processo de distribuição de importações ele é dinamizado pelo Estado de diversas formas, né? Como financiador e também como produtor. Tá? Se nós olharmos a indústria brasileira nesse período, ela vai ter basicamente três grandes componentes. Né? Primeiro, capital privado nacional. Segundo, principalmente a partir dos anos 50, capital privado estrangeiro. E o Estado, através das empresas estatais, né, ou ele produz direto através das empresas estatais, ou financiando a produção, né, o setor privado. Tá? Então, você vai ter todo um conjunto de setores em que o setor privado nacional não investia, ou por falta de capacidade financeira, ou por desinteresse mesmo, né? Principalmente em relação às indústrias de base, né? Então, energia elétrica, siderurgia, mineração pesada, né? Então, você vai ter todo um conjunto de empresas estatais, né? Que vão complementar, né, o setor privado nacional e o setor privado estrangeiro nesse processo. Tá? Então, você tem Companhia Siderúrgica Nacional, você tem Fábrica Nacional de Motores, né? Você vai ter a Vale, né? Depois, nos anos 50, Petrobras, BNDES, né? Eletrobras, tá? Telebrás, né? Então, você vai ter aqui todo um papel do Estado em segmentos de alta necessidade de investimento, né? E primordiais para qualquer processo de industrialização, tá? Então, essa segunda fase começa com o JK, vai até os anos 70, né? Passando aí pelo golpe militar, passando pelas reformas, né? Dos anos 60, né? Do PAEG, tá? É um período em que esses segmentos de bens de capital, bens intermediários e de bens duráveis se desenvolvem, né? Então, você tem aqui, basicamente, três grandes momentos. Você vai ter, primeiro, uma crise dos anos 60, né?
eu não vi questões pontuais sobre a crise dos anos 60, tá? Em geral, pega as questões desse período pegam os pontos-chave para entender o desenvolvimento, tá? Então, não vi questões sobre a crise dos anos 60. Depois da crise dos anos 60, as reformas do PAEG, né? Então, a regulamentação do sistema financeiro, entre outras, né? Que inclusive até hoje está aí, a reforma de 64, e os dois grandes períodos de maior crescimento econômico e de avanço da industrialização, que é o milagre econômico, 68 e 73, onde altas taxas de crescimento, né, foram observadas, tá? Onde você teve também o primeiro PND, né, que não foi tão relevante quanto o segundo, tá? Mas então um grande crescimento econômico, e o segundo PND, aonde sim tem um grande avanço no setor de bens de capital e infraestrutura, né, que é a segunda metade dos anos 70, tá? Justamente o período em que o mundo entra em crise, tá? Então, nos anos 70, com choque do petróleo, fim do acordo de Bretton Woods, né, o mundo entra no período da chamada estagflação, né? O mundo vive um período de estagnação econômica, né, e alta inflação, tá? E o Brasil opta por continuar o seu plano de desenvolvimento, né, utilizando financiamento externo. Tá? Havia naquele período uma grande abundância de recursos para serem emprestados, né, através do grande superávit que os países exportadores de petróleo tinham, chamados petrodólares, né, tá? E o Brasil consegue muito financiamento nesse período, consegue manter um crescimento, né, mas principalmente avançar projetos de infraestrutura e finalizar a substituição de importações de diversos produtos, né? Inclusive, em alguns deles se tornando exportador a partir dos anos 80. Porém, né, ao mesmo tempo, então, que a dívida externa crescia para financiar todo esse crescimento, né? E crescia bastante, tá? Se pegar dos anos 70 a 80, a dívida externa multiplica basicamente por 7 ou 8 vezes, tá? Vem um choque de juros e o segundo choque do petróleo, né? Aparentemente, né, no primeiro momento, talvez não se deu a devida importância para esse choque duplo, né, nas contas externas do país, e o governo, então, inclusive, tenta, né, através da volta do ministro Delfim Neto, que foi o ministro do Milagre Econômico, reeditar o milagre, né? Vai ter um ano de crescimento e aí vem uma crise externa de graves proporções, né, em 82, e o Brasil quebra, né? Então, o Brasil não conseguia mais manter os pagamentos dos seus compromissos externos, né? E vai pedir socorro ao FMI, tá? E por que é essa crise? Primeiro, então, o alto endividamento externo. Esse endividamento foi feito, na sua grande parte, em juros pós-fixados, né? E em 79, quando o governo americano triplica a taxa de juros, né? Então o serviço da dívida externa também triplica, tá? Então, você tem, por um lado, um choque no pagamento de juros da dívida externa e, por outro lado, o segundo choque do petróleo, que também impacta muito, né? Porque o Brasil, naquele momento, produzia muito pouco petróleo ainda e combustível refinado menos ainda, tá? Então, um país altamente dependente de importações de combustíveis, né? Lubrificantes, todos derivados de petróleo, né? E a dívida externa. Tá? Então, é o duplo choque aí que coloca o Brasil de joelhos, e nós vamos viver essa segunda etapa, essa terceira etapa do nosso histórico aqui, que é a crise dos anos 80 e início dos 90, que é uma crise estrutural do balanço de pagamentos,
né? Então, você vai ter aí, ao longo dos anos 80, missões do FMI ao Brasil, né, para realizar empréstimos e colocar as suas demandas para o país, né? Então, nesse período, o desenvolvimento da indústria acaba ficando em segundo plano e o debate econômico acaba virando a chave, né, para a solução da crise, tá? E uma crise que vai também avançar para o problema da inflação, né? Então, nós vamos passar os anos 80 até o plano real, basicamente cuidando de crise externa, né, e de inflação crescente, tá? Sobre a inflação, tem uma coisa importante aqui, que é o diagnóstico da inflação, né? O debate dos anos 80 sobre as causas da inflação, tá? A teoria econômica tradicional, né, trata a inflação como um problema de demanda, né? Então, as primeiras tratativas, né, para tentar controlar a inflação, e Renata, tudo bem? As primeiras tentativas, né, inclusive com o apoio do FMI para controlar a inflação, virão através de choques de demanda, né? De tentar controlar a demanda através do gasto público, né? Se nós olharmos aí, ó, as contas públicas no início dos anos 80, tem um forte ajuste das contas públicas para tentar controlar a inflação, e em vez dela diminuir, ela crescia, né? E aí vai ter um debate bastante importante, feito aqui no Brasil, inclusive, né, um diagnóstico inovador sobre a questão da inflação, que é a teoria da inflação inercial, né, que, que foi feita ao mesmo tempo, né, por, por quatro economistas, né, dois aqui da GV de São Paulo, né, o Nakano e fugiu o nome dele agora, já vou lembrar já. E no Rio, o Pércio Arida e o André Lara Rezende, né? O Nakano e o Bresser Pereira, aqui em São Paulo, né? Que vão olhar, né, outras causas da inflação que a teoria econômica tradicional não tratava, né? Então, eles vão dizer basicamente o seguinte, que você tem um problema de inflação que se retroalimenta de si própria, chamada inércia, né, inflacionária, por pelos mecanismos que foram sendo criados ao longo dos anos 60 e 70 para correções de preços, né, principalmente a famosa correção monetária. Tá? Então, era uma inflação que se alimentava de si mesmo quando você reajustava os preços da economia pela inflação passada. Então, todos os preços, salários, né? Então, você tinha uma inflação que não tinha por que diminuir, porque no ano seguinte todos os preços seriam reajustados pela inflação do ano anterior. Tá? E aí vai ter também, então, propostas diferentes, né, de como romper essa inércia, né? Basicamente, tinham duas propostas, né? Primeiro, o congelamento de preços e depois a criação de uma moeda não indexada, né? Que vai ser o embrião do Plano Real depois, tá? Então, primeiro vai ser tentado diversos planos nos anos 80, os congelamentos de preços. Então, o governo então determinava, naquele dia, congelava, não podia subir, tinha as tabelas de preço nos estabelecimentos, né, tabelas de conversão de valores, a famosa tablita, né? Nenhum plano desses vai dar certo, tá? É, não dá para entrar aqui em detalhes, mas não vão dar certo, né? Só a partir então lá em 94 do Plano Real. Então, estou falando de uma crise que começa em 80 e vai até 94, né, de crise externa, inflação, e que finalmente vai dar certo em 94. Porém, previamente, né, a questão da dívida externa tinha sido equalizada, né, com a renegociação da dívida externa através do plano BRAD, né, tá? Que foi um plano que lançou novos papéis, né, para a dívida externa e equalizou a dívida externa, que foi um pressuposto importante para o sucesso do Plano Real, porque um dos combustíveis da inflação dos anos 80 também era a desvalorização cambial, né? Então, o país com forte déficit externo, ele
ele tinha problema de câmbio, né? Então, você tinha uma desvalorização, né, que turbinava a inflação, que por si só crescia com a inércia inflacionária, né? Então, também, então, por conta desse, desse ajuste da dívida externa, o Plano Real vai ter um sucesso, né? E vai usar justamente a segunda proposta, né, para quebrar a inércia inflacionária, que era a proposta da moeda indexada, né? Que era basicamente o seguinte: você criava um indexador qualquer, né? No caso do Plano Real, o RV ancorada no dólar, né? É, essa, essa, esse indexador, então, todos os preços seriam transformados nele, né? Em quantidades dele, né? Então, era uma URV, duas URVs, né? Então, o ônibus, quando você pegava o ônibus, tinha lá preço em cruzeiros reais, em URV, você ia no mercado, tudo, né? E depois de um certo momento, quando as pessoas se acostumassem com esse indexador, a moeda antiga sumiria e esse indexador viraria a nova moeda, né? Tá? E deu certo, né? Junto com um plano de estabilização que pressupunha também o controle das contas públicas, né? Então tinha as âncoras, né? A âncora cambial, que era a paridade com o dólar, né? A âncora fiscal, né? O controle das contas públicas, ter um pouco de aumento de impostos e controle de gastos, né? E a âncora monetária, que seria os juros, né? Basicamente para manter um fluxo externo, né? Capaz de manter essa paridade, tá? Então aí entra o último período, então, nosso, que é dos anos 90 para cá. Do ponto de vista do desenvolvimento, o Plano Real é o grande marco, mas em 90 também tem uma mudança importante, né? Porque a gente estava falando que o modelo de industrialização ele foi fortemente incentivado pelo Estado, né? E em 90 entra, né, uma nova referência em política econômica, né? Que é a volta do liberalismo, né? A crise dos anos 70, que eu estava falando um pouquinho antes, ela mudou também os rumos das propostas econômicas, né, das ideias predominantes, né? Então, o keynesianismo vai ficando de lado e vai voltando, né, o liberalismo com a sua nova roupagem, né, mais conhecido como o neoliberalismo, né? Em 89 é divulgado o Consenso de Washington, né, com as 10 medidas que os países deveriam seguir como política econômica para voltarem, né, ao crescimento econômico, né? Então, uma série de reformas, né? Então, você tem lá os 10 princípios do Consenso de Washington, tá? São as contas públicas, né? A focalização do gasto público, a privatização das empresas estatais, né? A abertura dos mercados, né? Comercial, financeiro, tá? O respeito à propriedade intelectual, né? Então tem lá os 10 pontos do Consenso de Washington também importante. E aí por quê? Porque é o que vai dar, né, a diretriz do que será feito nos últimos 30 anos, de 90 para cá, né? São 32 anos em que as políticas econômicas, né, são pautadas, né, pelas ideias desse consenso, certo? Então esse é o mundo que a gente vive hoje, tá? Então também podem aparecer questões desse período mais recente, né? Em relação às ideias do Consenso de Washington, e aí todos os governos, de alguma forma, né, seguiram esse receituário, certo? Não tem diferenças significativas de política econômica nos governos desse período, tá? Basicamente, todos seguiram, né, as ideias do Consenso de Washington, tá? Bom, feita essa introdução, que até demorou um pouquinho mais do que eu previa, vamos olhar um pouco aqui as questões que eu separei aqui, para a gente dar uma, dar uma olhadinha do que pode vir, né, pessoal? Acho que é isso que a gente tá aqui querendo trabalhar, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra e vou projetar para vocês aqui.
Tá dando para enxergar? Apareceu? É, bom, vamos lá, ó. Justamente aqui sobre o Plano Real, né? Então, a primeira questão aqui, ó, apesar da estabilidade econômica alcançada a partir do lançamento do Plano Real, é, o Brasil sentiu os efeitos de crises econômicas externas e teve dificuldades na condução da política econômica. Considerando o contexto das dificuldades enfrentadas pelo Brasil na segunda metade dos anos 90, avalie as afirmações. A economia brasileira adotava câmbio fixo valorizado, que levou à deterioração do saldo em transações correntes. 2. O país sofria com a queda na arrecadação de tributos. 3. Investimento expressivo em políticas sociais impediu a redução do déficit público. 4. A dívida pública interna elevou-se após o Plano Real. Bom, primeiro, então, ele está falando aqui da segunda metade dos anos 90, um período também de crises externas. Tá? Então, 95 tem o México, 98 tem a Ásia, a Rússia e o Brasil. Né? Então, vai chegando o Brasil aí no 98. Tá? Mas as perguntas dele aqui são do imediato pós-Plano Real. Né? Então, vamos olhar aqui a primeira. Ó. Primeira, a economia brasileira adotava o câmbio fixo valorizado, certo? Base do Plano Real, âncora cambial, que levou à deterioração do saldo em transações correntes. Também verdade. Né? Câmbio valorizado, aquele período, uma enxurrada de importações, uma dificuldade para os setores exportadores e alguns anos, né, esse pós-Plano Real, inclusive de déficit comercial. O Brasil que tinha tido grandes superávites, né, a partir dos anos 80, né, os anos 80 com a restrição externa, uma das estratégias foi ampliar o saldo comercial. Né? Em 86, se não me engano, o Brasil vai ter um grande saldo comercial, mais de 20 bilhões de dólares, né? E que se reverte aqui no pós-Plano Real. Tá? Então, transações correntes pioram bastante. Okay? 2, sofria com queda na arrecadação de tributos. Aqui não, né? Nós estamos falando aqui questão da âncora fiscal, né? Então, parte da âncora fiscal foi a elevação de tributos. Se você olhar o histórico, por exemplo, da carga tributária, você vai sair do patamar de 26, 27% e vai para 30 e poucos nesse período, né? Na segunda metade dos anos 90, tá? É o período de maior alta da carga tributária, tá? 3, os investimentos expressivos em políticas sociais impediu a redução do déficit público, também não, né? Não teve investimentos expressivos em políticas sociais, termos que cause o déficit público, né? Pior do déficit público, tá? E 4, a dívida pública interna elevou-se após o Plano Real. Essa é verdadeira, né? Âncora fiscal, âncora monetária, né? Pressupõe, então, uma alta taxa de juros como forma de captação de capitais, né? Então, se a gente tem um déficit em transações correntes crescente, quem financiava o balanço de pagamentos era a conta financeira, né? E a taxa de juros servia como um atrativo de capital financeiro para fechar o balanço de pagamentos e conseguir manter a paridade cambial. Mesmo com mini desvalorizações cambiais né, a partir do Plano Real, mas basicamente um câmbio fixo. Né? Então, a alternativa correta é a letra B, né? Que a 1 e a 4 são verdadeiras, tá, pessoal? Não sei se vocês lembram bem desse período aí. Eu nem devia ter falado a resposta direto, viu? A próxima eu vou perguntar para vocês responderem, viu, gente? Vou chamar aqui, vou fazer chamado oral, hein? Olha lá, Renan, não foge não, hein? Vamos lá, então, gente. Passa aqui para a próxima. Aqui. Olha aí, Flávia. Vamos lá para a próxima. A pergunta da Flávia aí, tá vendo? Tem texto de Ó, humanos, que é geral. década de 30, ó, apareceu, né? Então, a década de 30 marcou o início da agenda da industrialização no Brasil, cujo objetivo era reduzir. Ó, essas que eu estou passando agora é do ENAD de 2015, tá? Então, marcou
industrialização, cujo objetivo era reduzir a dependência externa do modelo agroexportador. Era o que a gente estava falando lá no começo, né? A dinâmica, né, do país, né? O dinamismo dependia de fatores externos e da demanda externa e os preços dos nossos produtos. Para isso, o Brasil adotou o modelo da industrialização por substituição de importações. A gente falou um pouco aqui, bem en passant, mas falamos. Segundo o qual o Brasil passaria a produzir os bens industrializados que antes importava. Considerando esse contexto, avalie as afirmações. Bom, a industrialização decorrente da adoção do modelo de substituição de importações eliminou o setor agroexportador ao absorver a sua mão de obra. Não, né? Primeiro, o setor agroexportador continua existindo, né? E com, inclusive, um papel importante na substituição de importações e na industrialização, tá ok, pessoal? Qual o papel? O papel de gerador de divisas, né? Então, você precisa importar, né, máquinas, insumos, né, para industrializar, certo? E para importar, você precisa ter uma receita exportadora. A receita exportadora ainda vem em grande parte do setor agrário exportador. O café não deixou de ser importante até os anos 50 como exportador, teve o próprio algodão, né? E outros, tá? Então não tem isso, né? O setor não eliminou nada aqui, tá? 2. O modelo de substituição de importações levou a produção orientada para entender o mercado interno, ou seja, a economia voltou-se para dentro. Até falei isso, talvez, acho que com essas palavras, inclusive, naquele preâmbulo que a gente estava fazendo, né? Então, um modelo que se reorienta, né? E passa a ser interno, né? A dinâmica, ok? 3. Com a adoção do modelo de substituição de importações, houve redução dos investimentos para os setores substituidores de importação. Óbvio que não, né? Essa aqui é aquela, né? Para você já eliminar de cara, né? Assim, essa aqui seja absurda, né? Certo? Houve redução de investimento para substituição de importação no modelo que substitui a importação? Óbvio que não, né? 4. A agenda de industrialização no Brasil foi responsável pelo crescimento da produção no país e pela redução das importações, o que eliminou o estrangulamento externo. Aqui, pessoal, é o seguinte. Tem a redução das importações, né? Óbvio, que é um modelo que substitui importações, tá? Mas tem um debate que é o seguinte, que né, numa primeira fase, você tem uma mudança da pauta importadora, tá certo? Então, você deixa de importar os produtos finalizados e passa a importar máquinas, bens de capital, etc. Tá? Então, essa aqui, apesar do gabarito considerar verdadeiro, né, ela não tá, eu não gosto muito dela não, viu, Renato? Não sei o que você acha aqui, Gilberto. Né? Porque se acabar com o estrangulamento externo, eliminou, eu achei meio forçação de barra, tá? Mas o Lenard considerou certo isso aqui, tá? Então tá como verdadeira. Que eliminou o estrangulamento externo. Então essa aqui tá forçando a barra, mas tá como verdadeira no gabarito, tá? E a quinta, o parque industrial resultante da adoção do modelo de substituição de importações diversificou a pauta de exportação, mas não foi capaz de eliminar a exposição da economia brasileira às restrições externas. Essa aqui, no gabarito, está errada. Mas, dependendo do período que você coloca, né, por exemplo, a partir dos anos 70, tem uma mudança na pauta exportadora. Tá? E essa aqui está no gabarito como falsa. Ok? Tá? Não, perdão. Essa aqui está como verdadeira. Tá? Engraçado, né, que ele coloca aqui, foi capaz de eliminar. Foi capaz de eliminar, né, Estranho, né? a exposição à restrição externa.
tá? Muito radical, né? Isso. Então, o gabarito é essa, tá? É a letra C. A 2 e a 4 são verdadeiras, tá? Na dúvida, pessoal, qual que é a dica aqui, tá? Vai por eliminação também, tá certo? Aqui é estratégia de prova, né? Então, por exemplo, a 3 que eu sei que é falsa, né? Você já eliminou 2 do gabarito. A 1 que eu sei também que é absurda, já vai eliminando o gabarito, tá? Vai na certeza. Porque algumas questões pode aparecer com essa pontinha de dúvida, porque a questão não está 100% certa, tá certo? Não dá para falar que eliminou o estrangulamento externo. Tanto que nos anos 80 a gente tem uma crise de estrangulamento externo. Então não eliminou, né? Certo? Tá? Ok? Vamos passar? Vou aumentar a letra aqui. Essa aqui também é de 2015, tá? Espera aqui. No final da década de 90, diversas empresas estatais brasileiras foram privatizadas sob o argumento de incapacidade de realizar os investimentos necessários para a expansão da oferta e modernização dos serviços oferecidos. Os serviços públicos de infraestrutura passaram a ser ofertados por empresas privadas, cuja atuação assemelha-se quase monopolista. Atento ao problema, o Estado criou agências reguladoras. Ok? Então, um texto aqui que situa, né, o assunto. Então, estamos falando de privatização de serviços públicos e agências reguladoras a partir dos anos 90. Tá? Então, considerando o texto acima, avalie as afirmações a seguir. 1. No processo de privatização das estatais, foram desconsideradas as necessidades do consumidor, pois as empresas privadas podem fixar preços máximos a fim de obter lucros extraordinários. Bom, essa aqui já tá indo contra o texto base, né? Então, no texto base, lá no final, está falando o seguinte, que os serviços públicos passaram a ser ofertados por empresas privadas, né? Cuja atuação assemelha-se à de quase monopolistas. Atento ao problema, o Estado criou as agências, portanto, né? Não faz sentido, né, as empresas poderem fixar esses preços máximos tendo agências reguladoras, né, para justamente evitar isso. Na verdade, um dos motivos das agências é evitar esse item 1 aí, que é os preços, né? Certo? O monopólio privado, a empresa, se não tiver uma agência reguladora, pode estabelecer o nível de preço que ela bem desejar, né? Então, a primeira é falso. 2. As agências reguladoras definem padrões técnicos e normativos de qualidade dos serviços de infraestrutura, a fim de evitar que empresas privadas ofertem serviços de baixa qualidade ao atenderem à exigência de preço justo da regulação, né? Ok, essa é verdadeira. Então, agências reguladoras, elas têm um papel tanto de olhar a questão relativa aos preços, ao mercado, mas inclusive de padrões técnicos, qualidade de serviços, né? Então, elas têm a competência delas também engloba, né, essa parte, tá? Então, a 2 é verdadeira. E 3, o Estado deve, por meio das agências, garantir a livre concorrência no mercado, a fim de inibir atitudes monopolistas que interfiram na autonomia das escolhas dos consumidores. Para alguns segmentos, sim, né? É isso que a agência reguladora faz, né? Que é tentar garantir, né, a concorrência no mercado, tá? Por exemplo, no setor da saúde, né? Tá? Então, a premissa também é verdadeira, então a resposta certa é a alternativa D, né? Em que 2 e 3 estão corretas. Tá? Aqui, né, uma coisa também importante que é o que, às vezes, né,
as questões vêm em pontos específicos, tá? Então, acho que uma coisa que a gente tem que atentar dos anos 90 para cá são algumas, primeiro, as coisas conjunturais, né? Então, a queda da inflação, a primeira pergunta que a gente falou dos juros, né? Da piora do balanço de transações correntes, né? E as coisas estruturais que foram as reformas, né, feitas no segundo governo Fernando Henrique em relação à nova organização do Estado, né, nesse período. Então, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, né, as agências reguladoras, então todo o modelo de Estado desse período, né, que é estrutural e está aí até hoje. Tá? Então, atentem a essas duas coisas, o que é conjuntural e o que é estrutural. Tá? Então, por exemplo, política de metas de inflação, por exemplo, né? Está aí há 22 anos. Né? Então, já é até estrutural. Tá? E o que é conjuntural? Alguma coisa específica do governo, 2004 para frente, teve um avanço dos programas sociais, a distribuição de renda, né, o salário mínimo, as coisas do governo Lula e Dilma são conjunturais, né, não são estruturais. Tá? E coisas que permeiam todos os governos, que é, né, as ideias do consenso de Washington, por exemplo, né? Então, Passo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos estão seguindo, né, de alguma forma, com maior ou menor intensidade, mas ninguém rompe com o modelo do consenso de Washington. Isso também é estrutural desse período todo aí, né? Tá? Vamos seguir? Agora eu consegui copiar e colar essas aqui, ó. Agora, questões de 2012. Isso é uma obra clássica, Capitalismo Tardio, né? O João Manuel Cardoso de Mello citou os anos compreendidos entre 1889 e 1894 como um período de nascimento da indústria capitalista no Brasil. Segundo ele, o próprio, abre aspas, né? O próprio complexo exportador cafeeiro engendrou o capital dinheiro disponível para a transformação em capital industrial e criou as condições a ela necessárias: parcela de força de trabalho disponível ao capital industrial e uma capacidade para importar capaz de garantir a compra dos meios de produção e de alimentos e bens manufaturados de consumo indispensáveis à reprodução da força de trabalho. A rentabilidade do capital industrial foi, no período de 89 a 94, amplamente favorecida pela queda dos salários, alto grau de proteção e pelas isenções tarifárias concedidas à importação de máquinas e equipamentos, ainda que prejudicada pela subida de custos provocada pelas desvalorizações cambiais. Como, porém, a indústria se instala, a indústria de bens de consumo assalariado tem uma baixa relação capital-trabalho, né? É bastante provável que a rentabilidade industrial tenha se situado em níveis compensadores. Considerando, então, esse contexto, aí ele vai colocar: é correto concluir que, letra A, o rebaixamento dos salários no período de nascimento da indústria é fator explicativo para o caráter exportador da indústria emergente no país. Ele cita isso no texto, né? Mas não como um elemento explicativo, né, gente? Tá? Um dos fatores que podem ter contribuído, que ele vai colocar aqui, né? Cadê aqui? Ó, a rentabilidade do capital foi favorecida pela queda dos salários, mas não só, né? Pela proteção, alto grau de proteção e isenções tarifárias para importação de máquinas e equipamentos, né? Então não foi a queda nos salários, tá? B. A expansão da indústria nascente dependia da crise da economia exportadora cafeeira, que liberaria capital para ser aplicado em setores emergentes da economia do país, como o setor industrial. Também não, né? Tá? Aqui não tem crise ainda na economia cafeeira. Tá? Pelo contrário, né? Certo? Ele está dizendo que justamente, né, o setor exportador cafeiro criou, né, gerou capital, dinheiro disponível, né,
passa a ser aplicado no capital industrial. Então, não tem nada de crise aqui do setor cafeiro. Tá? Letra C. A desvalorização cambial implementada no período de nascimento da indústria prejudicava o programa do governo de industrialização em curso, porque encarecia itens de meio de produção indispensáveis à montagem das plantas industriais nascentes. Sobre os meios de produção, ele está dizendo aqui no texto que é o contrário, né? Que as isenções tarifárias ajudavam a importar, ainda que prejudicada pelas desvalorizações cambiais, mas elas não impediram isso, certo? Então, também aqui não condiz com o que está no texto. D. O regime tributário do governo brasileiro na época do nascimento da indústria era favorável à industrialização, uma vez que o governo estava orientado pelo objetivo de alterar o centro dinâmico da economia brasileira do setor agrário exportador para o setor industrial. Aqui é pegadinha, tá, gente? Cuidado. Porque tá tudo certo, só que o período é diferente. Tá? Ó. O governo estava orientado para alterar o centro dinâmico da economia brasileira, só que é a partir de 30. Tá? Então, tá errado também. E o período de nascimento da indústria capitalista no Brasil está diretamente relacionado ao período de expansão da exportadora cafeeira, né? Quando foram criadas as pré-condições econômicas para o seu desenvolvimento. Tá? Então, aqui é a resposta certa, a letra E, né? E no texto ele está falando justamente disso, né? Ó, o setor cafeeiro, né, a expansão do setor cafeeiro criou as condições e o capital necessário para o começo desse processo de industrialização. Na verdade, sim, pelo começo da indústria. Ainda não é um processo de industrialização. É diferente, tá? Aqui ainda é pontual, né? Aqui ainda é uma coisa ainda muito primitiva, certo? Tá? Então, aqui o certo é a resposta E. Ok? Posso seguir? Vamos seguir aqui para dar tempo de fazer todas. Né? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Renata, tudo bem aí, Renata? Giba? Tudo bem? Então, bora lá. Não saiam sem responder. Vamos lá. Na década de 80, o Brasil buscou combater o processo crônico de inflação ao adotar um conjunto de planos econômicos. Falei disso já. O primeiro desses planos foi cruzado sob o governo Sarney, que tinha como características básicas: letra A, congelamento de preços, da taxa de câmbio e a criação do gatilho salarial. Letra B, a criação do gatilho salarial, das OTNs, com a retirada da tableta para os contratos pré-fixados. Letra C, a redução imediata do gasto do governo federal e o aumento da tributação direta via imposto de renda. Letra D, o estabelecimento de metas claras para as políticas monetária e fiscal, sem correspondente política de reajustes salariais. Letra E, congelamento dos preços da economia, com consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os segmentos sociais e empresariais. O que vocês acham aqui, pessoal? Quer colocar no chat aí? Ô, Rafael, só um minutinho, tá? Assim que a gente acabar aqui as questões, a gente já passa aqui o programa para você, tá bom? Quem dá mais aí, pessoal? Coloca no chat aí. O que vocês acham? Quem se arrisca aqui? Vamos olhar aqui, ó. Ninguém vai se arriscar? Melhor arriscar aqui, hein? Que pode. Vamos lá. Primeiro,
Ahn, Rafael, letra E. Quem dá mais? Ahn, a letra E está muito parecida, né? Parecendo certa, mas não é. Ó, o Kaique colocou a A. O Kaique acertou. Por que que é a A, pessoal? E não a E? As duas falam de congelamento, tá vendo? Congelamento de preço. Congelamento de preço. Né? O que está errado na E é essa segunda parte aqui, ó, com o consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os segmentos sociais e empresariais. O resultado do congelamento é justamente ao contrário, não é o reequilíbrio do poder de compra, é o desequilíbrio, tá? Porque o que acontece, o que aconteceu, né, que para que os congelamentos não dessem certo, né? Quando o governo fixava uma data, né, e congelava os preços relativos estavam desajustados. O que isso significa? Quem reajustou seu preço no dia antes do plano estava com seu preço atualizado. Quem reajustou há 10 dias estava com o preço desatualizado. Então, você congelou os preços relativos em desequilíbrio. E aí começam a haver uma série de pressões para reajuste de preço, né? E pressões né, que vão desde desabastecimento nos supermercados, né, até a famosa questão da carne, né, que foi aqui no Plano Cruzado, inclusive, né, em que os pecuaristas pararam de abater os bois pelo preço que a carne estava fixada. Tá? Você colocar no Google, inclusive, vai ter matérias de jornal da época sobre isso, da polícia indo no pasto laçar os bois, o Brasil tentar importar carne, tá? Então, uma série de questões que, na verdade, em vez de ter um equilíbrio, né, há um desequilíbrio em relação ao quê? Aos preços relativos estarem distorcidos, certo? Então, a resposta correta é a A. Congelamento de preço, câmbio e gatilho salarial. O que era o gatilho salarial? Quando a inflação atingisse um certo patamar, os reajustes salariais seriam feitos, né, pela inflação acumulada. Então, falava-se na época, né, acumulou X% de inflação, dispara lá o gatilho salarial e os reajustes de salário podem ocorrer. Tá? O que está errado na B? Não tem OTNs aqui, né, e também não tem retirada de tableta. Tá? Então, a C, totalmente errada, né? Redução dos gastos do governo, aumento da tributação, não tem relação com o plano cruzado. Letra D, estabelecimento de metas claras para a política monetária e fiscal também não tem nada a ver com o plano cruzado. Então, a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Próxima. Ó, tem uma tabela aqui da produção industrial do Brasil, né, de 27 a 39, número índice, né, 1928 igual a 100. Então, ó, 100, né, você vê que tem uma queda, né, ó, os anos seguintes da crise de 29 e depois retoma, né, tá? Aí vem o texto, tá? Embora a origem da indústria remonte às últimas décadas do século XIX, tendo continuidade durante a República Velha, foi na década de 30 que o crescimento industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando efetivamente o processo de substituição de importações. Né? Avalie as asserções. 1. A expansão industrial dos anos 30, impulsionada pelo PSI. Vocês vão ver os dois nomes, tá? PSI, ISI. Então, um é processo de substituição de importações, o outro é industrialização por substituição de importações. Então, o PSI ocorreu de forma setorialmente homogênea, com predominância da produção de bens de consumo durável. Obviamente, falsa, né? Nós falamos que uma das características é justamente o crescimento desigual entre os setores, né? Então, e o setor que cresce
os primeiros 20 anos, né, do processo é justamente o bens de consumo não duráveis, tá? Não durável, tá? E, portanto, não é homogêneo, tá? 2. O PSI resultou em diminuição do valor das importações no período entre 28 e 39, traduzindo-se em alívio estrutural para a balança do país, né? A 2 aqui, ela também não é, né? Por quê? Né? Você precisa, na verdade, importar, né? Máquinas, né? Você precisa importar os insumos, tá? 3. Um dos fatores que explicam o surto industrial, conforme demonstra a tabela, foi a depreciação da moeda nacional frente à libra inglesa após 1937. Oh, perdão, 34. O que tornou o produto importado relativamente mais caro do que o nacional e estimulou, assim, a produção interna, né? Essa, sim, está correta, né? Porque você vai ter, né, os choques externos, né, como um dos indutores aí, do crescimento industrial dos anos 30, tá? Então, isso ajudou a conter as importações, né, e aumentar a responder, né, parte da demanda com a produção interna, tá? A 4, depois de 30, com o PSI, alterou-se, né, a dinâmica da economia brasileira, pois a produção, emprego e o ritmo de crescimento passaram a depender da produção para o mercado interno. Também aqui uma coisa que a gente já falou bastante, né, que é a reorientação do crescimento, né, de fatores externos para o fator interno, tá? Então, a resposta certa é a letra C, né? 2 e 3 e 4, tá? Então, essa aqui é a última do ENAD 2012, e aqui tem mais uma do ENAD 2018, a nossa última aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui. Vai dar tempo, que bom. Então, ó, tem um texto aqui, vou tentar ler rápido. O período de 68 a 73 foi marcado por um vigoroso crescimento do produto brasileiro, que atingiu a média de 11,4% ao ano. Por esse motivo, passou a ser conhecido por milagre econômico. O primeiro PND, 72-74, foi estabelecido nesse contexto. Tal crescimento foi facilitado internamente pela ocupação da capacidade ociosa herdada do período anterior. É importante lembrar que o milagre econômico, né, ele tem um forte peso aqui do que da capacidade ociosa existente, né? Tá? Tal crescimento foi facilitado internamente pela ocupação da capacidade ociosa. Já falei disso. Externamente, foi impulsionado por condições internacionais favoráveis, rápida expansão do comércio mundial, crescimento sincronizado das economias industriais, elevação dos preços dos produtos primários e a tremenda liquidez do sistema monetário internacional que, observando esse período, determina um quadro extraordinário para o crescimento das economias dos países em desenvolvimento. A característica interna do crescimento brasileiro foi a liderança do setor de bens de consumo duráveis, se expandiu a taxa de quase 23% ao ano na média do período. Entretanto, se, por um lado, este setor puxou o crescimento de 68 a 73, por outro, sua rápida expansão relativamente ao setor de bens intermediários provocou um crescimento violento do volume de importações desses bens, devido ao descompasso entre produção e demanda interna por certos insumos, como aço, petróleo, diversos metais químicos, etc. A partir desse contexto, avalie as afirmações. 1. O primeiro PND articulou investimentos em telecomunicações e transporte, setores que apresentavam os principais gargalos para o crescimento, cujas deficiências resultaram no esgotamento do milagre, né? Essa aqui está errada, né?
Por quê? Tá? Não há, né, os investimentos nesses setores aqui, certo? Tá? Ok? Justamente vai ser quem? Os setores que estavam com estrangulamento, né? Que está falando no texto lá, tá? Então, insumos para a indústria, como aço, petróleo. Tá? Esses sim vão ser os setores do primeiro PND, tá? Então, o primeiro é falso. 2. Restrição externa foi um dos pontos frágeis do crescimento econômico no início da década de 70, devido ao aumento das importações e do endividamento externo, fatores que geraram déficit no balanço de pagamentos e incapacidade de manutenção das altas taxas de crescimento. Essa aqui, ela é verdadeira. Por quê? Nós falamos, né, do endividamento externo, né, que é crescente nos anos 70, então você tem um grande endividamento, tá? As importações, que no texto está falando, né, desse descompasso interno e externo. Então, se aumenta as importações, aumenta o endividamento externo, tá? Que vai estourar no final dos anos 70, início dos 80. Ok? Então, essa pergunta aqui, qual que é o problema? Ela não deixa claro se a restrição interna estava ocorrendo durante o período ou ela está crescendo durante o período, né? Tá? Mas aí quando você lê ela inteira, você fala, bom, é o ponto frágil que estourou lá na frente. Tá? Nesse sentido, ok. Ela é. Tá? Gilberto, já vou lá com você, Gilberto. Me aguarda aí. 3. O período foi marcado pela pressão sobre o balanço de pagamentos gerada pela insuficiência, capacidade de oferta de bens, insuficiente capacidade de oferta de bens intermediários, como aço e petróleo, alvos do primeiro PND, mas que, dado o longo período de maturação dos investimentos, não foram capazes de expansão da demanda interna. Né? A 3 também é verdade, né? Então vai ter uma pressão no balanço de pagamentos pela questão das importações e da dívida externa, né? Pelas importações, né? De quê? Dos bens intermediários, tá? Que são alvos do primeiro PND, mas são investimentos que demoram muito para dar resultado, né? Então, dificilmente isso mudou, né? Alguma coisa de verdade no curto prazo aqui, tá? Então, a 3 também é verdadeira. O gabarito aqui é a letra D, né? 2 e 3 corretas. Tá? Bom, pessoal, vocês viram que as perguntas não são difíceis, não sei o que vocês acharam. Acharam difícil? Então, o principal é prestar atenção no texto base, que ele dá dicas. Segundo, tomar cuidado com as pegadinhas. Você viu que tem pegadinha e tem questão que não está formulada claramente. Tá? Então, assim, não fazer correndo, tá? Se atentar aos detalhes. Às vezes aquela que parece certa vai ter uma parte lá que invalida a questão da como falsa, tá? Então, e tentar, né, quando vocês forem dar uma estudada para a prova, olhar os períodos e o que são as principais características, tá? Porque, infelizmente, né, é o principal mesmo, tá? Qual que é o problema? Às vezes a pergunta vem no detalhe. E aí tem que raciocinar o seguinte, pela lógica, né? E pelas informações que estão no texto. Tá? Então a ideia aqui hoje foi fazer essa passada
muito rápida nas questões para vocês verem o tipo de questões, né? Vocês verem que as temáticas são amplas. Agora, uma coisa que cai em todos, a questão da industrialização de alguma forma cai. Nos três últimos ENADs, alguma questão sobre industrialização caiu. Eu acho que esse é um foco. E o plano real, para frente, anos 90 para cá, cai. Certeza. Tá? Então, se vocês forem elencar, né, pontos prioritários, né, para relembrar, para estudar, eu pegaria a industrialização e pegaria os anos 90 para cá, o plano real para cá. Tá? A Caroline, lembra o Enem, né? O modelo de prova não é tão diferente, não. Tá? Eu vou passar aqui uma lista de presença. E, infelizmente, né, não temos mais tempo para continuar, mas eu acho que valeu a pena, né, para a gente ver como é a prova, né? Eu sei que muitos aqui fizeram simulado, né? Mas, enfim, né? Acho que toda ajuda que a gente conseguir dar aqui antes, né, vale a pena. Tá? Então, eu vou colocar aqui o formulário. A gente vai passar justamente uma atividade, né? Já considerando o pressuposto que já houve a escolha do tema. Pessoal, preencha um formulário aqui rapidinho. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Se já preencheu, eu já vou direcionar.